Bom dia. Todo mundo acordado aí? Amém? Bom dia. Sejam bem-vindos ao Impulse, nossa nova modalidade de EBD, né? Escola Bíblica Dominical. E já para começar, eu queria fazer que nem a gente fez semana passada, né? Na apostila anterior a gente estudou sobre serviço, sobre voluntariado, não foi? Então, domingo passado, eu pedi que voluntários, para ficar mais fácil, mais dinâmico, já que o estudo tem muita leitura de versículos, né? Eu pedi que algumas pessoas sentassem aqui na frente para participar dessa leitura. Se você quer fazer parte, né, desse momento, vem para cá, senta aqui na frente, que aí, conforme a leitura for sendo projetada ali, vocês vão já se localizando, vão se organizando aqui, localizando a passagem e fazendo essa leitura para a gente. Pode ser? Temos voluntários? Já temos uma, isso. Quem mais? Mais ninguém? Só a Jaque? Preciso de mais gente, mais voluntários que façam o acompanhamento das leituras aqui com a gente. Tá? Vocês fiquem à vontade. Se quiser ir também onde você está e localizando, a gente vai se posicionando, amém? Mas seria bom que a gente estivesse aqui na frente, ficaria mais dinâmico, mais prático, né? Bom, vamos lá. A gente está estudando, né, essa nossa apostila, sobre o ID, né, a ordem de Jesus da gente pregar o Evangelho. E a gente está vendo nessa apostila, nesse estudo, algumas formas, algumas modalidades, algumas, vamos dizer assim, umas ordens, né, que a gente não tem como fugir, que é justamente que a gente precisa pregar o Evangelho. Tá? Cada um tem a sua forma. Oi? Aqui a gente vai começar na página 7. Eu só vou fazer um pequeno comentário. Página 6. Último item 3. A gente vai começar aqui. Na semana passada, a gente falou, deixa eu pegar aqui. A gente estava falando sobre por que a missão de Jesus deve me interessar. A gente terminou esse tópico, né? E falamos do item 1 e 2, que foi, quero ser como Jesus. Minha missão deve incluir a obra de Deus como missão de vida. E falamos do item 2. Jesus determinou o ID, pregar o Evangelho, que é aquela passagem lá de Mateus 28, né? E agora, aí depois nós falamos das 5 comissões de Jesus, e agora nós vamos falar do item 3, ainda desse tópico, que é compartilhar as boas novas e o ID de Jesus. Eita, tá ruim aqui para mim? De repente pode baixar um pouquinho aí para não... Tem algum microfone aí? Está desligado esse? Tá? Pode ser ali o outro. O outro estava ligado também, já desligaram ali. Então, olha só. Já para começar o estudo de hoje, né? Eu estou dizendo para vocês porque para mim foi só chicotada, tá? Lendo esse estudo aqui, fazendo esse estudo, foi só pancada, Marcelão, só pancada. Vamos começar logo com Ezequiel 3,18. Alguém já se localizou aí? Aqui na frente, Ezequiel 3,18. Pode ler o que está na apostila aí. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhes falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele que é ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Meu Deus. Meu Deus. Chega a doer, não? Chega a doer, tá? Olha, foi Jesus que deixou o ID para a gente, não foi? Jesus que determinou o ID, tá? Só que Ezequiel falou isso aqui 593 anos antes de Cristo. 593 anos antes de Cristo, Ezequiel mandou essa pedrada na gente, tá? Ou seja,
Não, entendo eu assim, tá? Cada um analisa, medita no versículo e se coloca para a sua vida. Não que a gente seja responsável pela morte do mundo inteiro, mas principalmente pelas pessoas que a gente teve a oportunidade de falar e não falou, tá? Eu me incluo nessa. Tem mais alguém aqui que teve alguma oportunidade e acabou não fazendo? Provavelmente teve. A gente passa nessa situação, surge a oportunidade, a pessoa dá a deixa, né? E a gente treme na base e não fala, não usa a palavra do Senhor, tá? Então é nessa hora que a gente começa a ficar responsabilizado por aquela vida. Então a gente, né, esse estudo traz justamente essas reflexões para a gente prestar atenção, a gente ficar ligado nisso, né? E não perder as oportunidades. Ezequiel aqui deu uma pedrada que vale a pena a gente marcar esse versículo e ler mais algumas vezes, né? Que é justamente a gente não perder as oportunidades que a gente tem aonde? Em casa, né? De repente com o próprio familiar dentro de casa, que ainda não se entregou para Jesus, na nossa parentela, as reuniões de família, né? Aquele churrascão de aniversário de alguém, né? Às vezes tem alguém que ainda não aceitou Jesus e às vezes está com fome, querendo ouvir alguma coisa, e a gente acaba se envolvendo na festividade toda e perde a oportunidade de falar de Jesus, né? 1 Coríntios 9,16, alguém se localizou aí? Pode falar. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, né? Me desculpe ser radical aqui, mas nós não temos o livre-arbítrio nessa hora. Não dá para você falar, eu quero ou não quero pregar, né? É imposta. Nós precisamos levar o Evangelho à frente, avante, conforme vamos dizer assim, a condição de cada um, conforme o jeito de cada um, né? Como eu falei semana passada, cada um tem um estilo de pregar diferente, de conversar. Às vezes você é uma pessoa que só consegue falar um com o outro, né? Como é que fala? Individualmente ali e não coletivamente. Não sei, cada um tem seu jeito. Mas independente da forma como você vai usar, né? Com louvor, com palavra, com testemunho, você não pode deixar de pregar a palavra de Deus, né? O item 4 fala assim, ó: se eu sou cristão, a minha missão não é ficar calado. Se você está com a apostila, sim, cadê a Jandira? Está ali, ó. Está com a apostila aí? Quem não tem impressa, né? Quem não tem, quiser a apostila impressa, a Jandira tem ali, tá? Tem cópias da apostila ali. Se alguém quiser ela na mão para anotar, pega aqui, pega com a Jandira ali, por favor. Ela está com as cópias ali, tá? Quem quiser uma cópiazinha, pega com ela. Eu já estava esquecendo de falar, tá? Também tem o QR Code ali, né? Quem quiser baixar a apostila no celular, ela tem o QR Code ali, você pode ali junto com ela, tá baixando a apostila. Então vamos lá, vamos continuar. Cadê? Tá lá, lá, tem na tela também ali, né? Quem quiser aí baixar, que não baixou ainda, fica à vontade. Então ele fala assim: se eu sou cristão, minha missão não é ficar calado, é para completar na sua apostila, mas sim anunciar o Evangelho de Jesus. Como eu estava falando, como que a gente pode anunciar o Evangelho de Jesus? A primeira forma mais prática e eficaz é com o nosso testemunho. Às vezes o nosso mau testemunho já quebra qualquer narrativa que a gente possa ter mais para frente. Então, primeiramente, o nosso testemunho fala mais alto, né? É você chegar num local,
né? Não é aquela carinha de santinho assim, né? Aquela carinha, não, é natural, do jeito você ser natural, mas você demonstrar que você é diferente, que você é transformado por Jesus, né? Essa é a forma, é a primeira coisa, é você usar o testemunho e as oportunidades, não deixar de passar as oportunidades. Depois do testemunho, você realmente falar da palavra de Deus. Agora, como que eu consigo falar da palavra de Deus se eu não leio a Bíblia? Não tem como. Tem como, pastor? Não tem como. Primeira coisa que a gente tem que já aprender, ser cultural, entrar no sangue. A gente precisa ler a palavra de Deus. Porque você vai encarar algumas situações que vai ter que vir naturalmente na sua mente, versículo para você contestar ou explicar para alguém, advertir algumas coisas, mas precisa conhecer. Para você falar da palavra, você tem que conhecer a palavra. Você só ter na sua mente só o que é pregado aqui no altar, não é o suficiente. O que é falado aqui no impulso, os versículos que a gente lê, não é o suficiente. Tem que estar no sangue. A palavra de Deus tem que fluir junto com as nossas hemácias, né? Tem que estar circulando dentro do sangue a palavra de Deus assim, para que na hora que precisar, pum, aquele versículo salta na sua mente e você usa para pregar o Evangelho. O item 5 fala assim, ó, compartilhar as boas novas é um compromisso. Vamos ler lá, é um trecho um pouquinho grande, mas vamos ler ele todo, 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Que palavra foi repetida um monte de vezes nesse versículo aí? Qual foi? Reconciliação, reconciliar, reconciliando, né? O que é? É o papai trazendo aquele primeiro Adão que ele fez lá, bonitão, purinho, santo, eterno, trazendo para a realidade. É o que ele vai fazer com a gente, né? Nós seremos transformados e nos tornaremos como aquele primeiro Adão, sem pecado, eterno, para viver em comunhão, né, com o Senhor, na presença dEle. O outro versículo, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois é, primeiro para os judeus e depois para o grego. Ainda bem, amém, que foi estendido aos gregos, tá? Porque se você não sabe, nós somos da descendência dos gregos, né? Quando os povos começaram a se dividir e migrar para as outras regiões do planeta, né? O nosso povo, o povo europeu, os portugueses, os espanhóis, vieram lá dos gregos. E graças a Deus que a mensagem chegou aos gregos, que dessa forma chegou até nós também, tá? Agora, nesse tópico, a gente tem, mais uma vez, a questão de não perder a oportunidade, tá? Vou mostrar um negócio para vocês, algumas pessoas já conhecem. Projeta, Renan, o prédio primeiro. Consegue projetar? Isso. Que prédio é esse aí? Da onde que é? Isso é um dos cartões postais de Dubai, né? Lá nos Emirados Árabes. Pois é, Dubai é um local, uma região, uma cidade, um país, vamos falar assim, que é proibido o cristianismo. Lá não pode ter nada que lembre o Evangelho. Cruz em lugar nenhum, nem penduradinha no pescoço, não pode. Igrejas, locais com cruz representando o cristianismo, não pode, é proibido, tá? Só que eles contrataram um engenheiro, arquiteto, né, provavelmente,
que eles queriam um prédio assim, ó, que já dentro do mar, representando a vela de um navio. É um cartão postal, coisa linda o prédio, não é isso? Aí o cara, tudo bem, o cara foi e construiu o prédio. Se vocês observarem, lá em cima tem um negócio atravessado assim, não tem? Uma viga ali, um negócio esquisito atravessado assim. Aí o cara construiu o prédio de frente para a cidade está aqui, ó. A cidade está daqui. Quem chega na cidade, circula tudo, vê essa frente da vela aí, né? Aí o cara construiu aquele prédio. Só que eles não podiam contar com a astúcia desse arquiteto, que provavelmente era um cristão. Bota outra foto. Deu ruim? Vê se consegue botar a foto da outra vista de quem vem do mar. Só um minutinho, para ficar legal, para completar a visão do negócio, onde a gente está falando de não perder a oportunidade. Isso. Quem vem do mar, o que que vê? Uma cruz gigantesca no meio de Dubai. Quem vem do mar, a cidade está lá do lado de lá, vê aquela vela. Mas quem vem do mar é obrigado a ver aquela cruz gigantesca. O cara não perdeu a oportunidade. Não sei, não pesquisei, não sei o que aconteceu com ele depois. Mas o prédio está lá até hoje. Não demoliram o prédio. Ele está lá até hoje. Amém? Então, é justamente essa questão da gente não perder a oportunidade de falar do Evangelho. O item 6 fala: eu sou esperançoso. Quem tiver com a apostila aí para completar, né? Você, mulher, coloca esperançosa, e grato pelo que Jesus fez por mim, né? Mais uma vez, a gente sendo grato, como diz o versículo lá atrás, que as palavras chegaram aos gentios, né? Que a palavra chegou aos gentios, por isso ela chegou até nós, e nós podemos com isso receber a mensagem do Evangelho e transformar nossas vidas, como todos nós que estamos aqui, você que está em casa também, né, que recebeu a palavra do Senhor, ela chegou até você, e a apostila nos leva a essa reflexão, que não só a gente pode ficar para a gente só, essa alegria, essa satisfação, essa gratidão, mas levar para os nossos próximos, né, a palavra do Senhor. Efésios 2:12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. São muitas situações que é a nossa vida. Eu, por exemplo, dando um exemplo pessoal, eu fui criado na igreja, né? Eu vim para a IBRN com 2 anos de idade. Estou com 62, né? Então já estou há 60 anos aqui na IBRN, desde quase que da fundação, né? Ela foi fundada em 54, em 62 eu vim para cá, um bebezinho, com 2 anos de idade, né? Então fui criado no Evangelho, mas isso não quer dizer que eu fui crente a vida toda, desde aquela época. Eu precisei lá na frente entender a mensagem, realmente me converter, me entregar ao Senhor, e me batizei com 12 anos, no dia 31 de dezembro de 72. Ó, todo mundo sabe aqui a data do seu batismo? Pois é, 31 de dezembro de 72 eu me batizei. Tá? Então aqui ela fala do tempo que você não tinha se convertido ainda. Você ser grato por você ser convertido agora. Romanos 1,14. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. A palavra de Deus diz também que o sol nasce para todos. Quando ele nasce ali, não escolhe só os bonzinhos para ele jogar os raizinhos dele, não. É sobre os bons e os ruins. E a palavra de Deus tem que ser dita, tem que ser disseminada, tem que ser levada a todos, independente da condição de cada um. É nossa, está aqui no versículo, não é a gente que está falando,
Não foi a Jandira que escreveu a apostila, foi você, Jandira? Não, né? Então, quem escreveu aqui é nosso dever, isso é palavra de Deus, é a Bíblia que diz que é nosso dever pregar o Evangelho. E 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. Pois é. Deixa eu virar minha apostila aqui. Então, é justamente a gente teve esse entendimento, e a Bíblia diz que a gente precisa aceitar essa mensagem, o sacrifício de Jesus, que morreu por todos. Ele fez, ele pagou no nosso lugar. Tá? Então, o entendimento é esse, e é isso que a gente precisa fazer as pessoas entender. Na semana passada, eu fiz o comentário que provavelmente nos grandes centros urbanos, muito difícil ter alguém que não ouviu falar do Evangelho, muito difícil. Mas muita gente conhece um Cristo distorcido, um Cristo que não é o Cristo verdadeiro da palavra que a gente conhece, que as pessoas escutam sobre Jesus do que ela ouve em outras pessoas. Eles não leem a Bíblia, eles não conhecem a palavra de Deus. Então é a nossa missão levar para as pessoas o verdadeiro Cristo, aquele Cristo que a gente conhece, que a gente tem intimidade, que está aqui conosco agora, amém? É esse Jesus que a gente precisa levar para as pessoas que não conhecem. O 7 fala assim, porque as pessoas estão perdidas sem Cristo. Continua falando, a mensagem principal é o ID, a gente levar para as pessoas. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é? Jesus. É por Ele, é o único caminho. Ele mesmo disse, e a palavra fala em vários locais, é por Ele. É reconhecendo o sacrifício, a entrega dele por nós. É dessa forma, o único nome que há debaixo do céu que pode nos salvar. Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? Mais uma chicotada, né? Mais uma. Como que as pessoas, estou falando daqui de perto da gente, estou falando de pessoas da nossa parentela também, entendeu? Como que a gente vai fazer, como que eles vão conhecer o verdadeiro Jesus, aquele Jesus que a gente tem intimidade, se a gente não fizer isso, se a gente não passar para eles a identidade real de Jesus, aquele que vive com a gente, presente na nossa vida, nos ajudando, nos confortando no nosso caminhar no dia a dia. É nossa responsabilidade fazer isso. O 8 fala, porque Deus quer que as pessoas sejam salvas, né? Comentei aqui sobre o primeiro Adão, né? Já falei na semana passada, Adão foi feito puro, perfeitinho e eterno. Adão não foi feito para morrer, né? O homem foi criado eterno, tá? E esse é o projeto de Deus, o plano da salvação, é nos tornar como o primeiro Adão, nos tornar eternos de novo, para viver eternamente com Ele. E só vai ter essa condição quem realmente reconhecer, aceitar a Jesus Cristo. O que diz 1 Timóteo 2,4? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer. Quem? Só o pessoal da IBRN se salve? Toda a humanidade, né? Aquele povo lá de Dubai que proíbe pregar o evangelho, Deus quer que eles sejam salvos. Para isso tem alguns super-heróis nossos aí que vão lá pregar o evangelho, é proibido. Os caras se enfiam lá nas cavernas, nos buracos, coisa e tal, reúnem, né? Umas meia dúzia lá e vai pregando o evangelho. Tem gente corajosa que vai, entendeu? É ordenança. É preciso que todos ouçam a palavra de Deus. Onde que a gente parou? Me perdi. Timóteo. Agora 2 Pedro. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, Eita. como julga alguns,
Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento. Pois é, aqui diz que o Senhor é paciente, né? Mas, gente, olha só, a gente não é ser profeta do caos, não. Mas a gente acompanhar os acontecimentos no globo, né? Na terra toda, em todos os países, a gente vê as coisas que estão acontecendo e pegar a Bíblia, tá? Dá para a gente entender que não está longe, não. Mais atual que o Jornal de Amanhã. Tá mais atual que o Jornal de Amanhã, né? Pois é, então, é exatamente isso. Tá? A gente está vendo, principalmente Mateus 24, já falei algumas vezes aqui. Pega a tua Bíblia em casa e lê Mateus 24, você vai ficar meio apavorado, porque é literal. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo hoje em dia de forma galopante, né? E a própria palavra diz que o Senhor disse, né, que Ele abreviaria o tempo para que muitos escolhidos não se perdessem, tá? Já a ciência, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, já constatou que o próprio planeta está girando um pouco mais rápido, ou seja, os nossos dias estão mais curtos do que era há vários anos atrás. Então, há um giro um pouquinho, alguns segundos, né? Claro, né? A coisa que a gente não percebe, mas há um giro um pouco mais veloz do planeta, fazendo que nossos dias sejam mais curtos. Palavra de Deus. Não tem nada diferente do que a palavra de Deus. Está tudo na Bíblia, tudo escrito, tá bem? 9. Eu serei salvo por Cristo para a eternidade. Mais uma vez, trazendo a nossa reflexão, a nossa necessidade de aceitar o Senhor, reconhecer o sacrifício dele, para que a gente seja eterno. Colossenses 3, 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É isso aí. E o 10 fala, o propósito, aqui, à medida que eu estou falando, está aparecendo lá aquelas letras caixa alta lá, é azul, que é justamente para completar na apostila, quem está com a apostila sem completar aí, tá bom? O propósito de Deus para a história depende do nosso ID, né? Deus tem um plano, tem um projeto, mandou Jesus, cumpriu a missão dele, né? E agora, a gente precisa levar isso para frente. A gente não pode se acomodar. Que agora já estou salvo, está tudo bem para mim, estou bonito, estou bem na fita, né? Não, a gente tem que se incomodar com as pessoas que ainda não têm Jesus, tá? Principalmente os que estão mais próximos da gente, volto a frisar. A gente não pode perder a oportunidade com os que estão próximos de nós. A gente está preocupado lá com outro país, a gente contribui para a missão, para missões, né? Quem é adotante aí, contribui lá para outros países, só que existem muitas pessoas perto da gente precisando disso. Já lemos Mateus? Não. É este o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Exatamente. O evangelho será pregado a todo mundo, né? E hoje a gente tem a ferramenta que é a internet, né? Que é veloz demais. É interessante, eu estava estudando, né? Lendo esse estudo, eu estava lembrando os mais antigos aí, como é que a gente fazia, como é que a igreja antigamente fazia para pregar o evangelho lá fora. Como é que era? Alguém lembra? Culto ao ar livre, né? A gente tinha os cultos dentro da igreja, todo domingo, quarta, né? E uma vez ou outra a gente fazia um encontro do lado de fora, que nós próprios chamávamos de culto ao ar livre. A gente saía por uma praça, para um largo, um cruzamento qualquer do bairro, várias pessoas faziam uma roda, cantavam hinos, né? Às vezes levava instrumento, caixa de som, quando tinha, entregava folheto, enquanto a mensagem estava sendo, uma pessoa levantava, né, ali para pregar, levantava a voz, o mais alto que pudesse, uma voz assim bem forte, para que todos que tivessem alcance da voz ouvissem a pregação, e outros irmãos distribuíam folhetos na redondeza, nas casas, nos mercados, coisa e tal, no comércio. Era o culto ao ar livre, né?
Hoje a gente não tem mais essa prática. Não sei nem se alguns locais alguém faz, eu não tenho nem visto, tá? Mas nós temos a facilidade, né? Eu acho que, pelo menos aqui na nossa região, poucas ou quase ninguém não tem celular. Todo mundo tem um celular, né? E a internet faz com que a mensagem chegue a todos. Transmissão de culto online, quase todas as igrejas hoje têm. Não tem porquê a pessoa, de repente, estar impossibilitada de sair, uma doença, qualquer coisa, e ficar sem ouvir a palavra. Que tem transmissão online de diversas igrejas, principalmente a IBRN. Você não precisa estar lá e estar longe da IBRN. Você recebe na sua casa, tá? Então, essa é uma ferramenta poderosa que a gente consegue espalhar a mensagem mundo afora. Atos 1:6. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Aí você pergunta, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu não tenho esse jeito, esse dom, não é minha praia, eu faço até faxina na igreja se quiser, né? Posso até fazer faxina, mas eu não sei pregar o evangelho. Você tem o Espírito Santo? Quantos tem aqui tem o Espírito Santo? Nós temos? O que a palavra aqui diz? Quando ele descer sobre você, você vai ter toda a autoridade. Quem dá a palavra é ele, não é a gente que é o sabichão, conhece tudo e pode pregar porque conhece tudo. É o Espírito Santo que faz isso. Usa o que a gente estudou, o que a gente leu, o que a gente aprendeu com a palavra de Deus, e na hora da necessidade, ele nos usa. É ele que nos dá a palavra certa. Quando um mensageiro sobe aqui, se preparou em casa, ele orou, entregou-se na mão do Senhor, mas quem usa ele aqui é o Espírito Santo. Nós temos diversos testemunhos de pregadores que fizeram o esboço, né, pastor? Fizeram um esboço tremendo para pregar. Quando chegou aqui, o papai falou assim: ó, joga isso aí fora, pode esquecer, não é isso assim? Esquece aí, pode virar isso daí, que não é nada disso. Eu deixei você brincar de escrever aí um tempão, você brincou em casa de escrever um tempão, mas agora a parada é outra. Quem vai falar aqui sou eu. Isso nós temos diversos testemunhos, que quem fala é o Senhor. Quem traz a mensagem para nós, para nossos corações, é o Senhor. Ainda temos aqui Atos 1:9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia. Quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês os viram subir. E essa é uma mensagem importantíssima a gente passar para frente. Como eu disse também semana passada, né? Muitas pessoas conhecem um Jesus morto, né? Um Jesus que morreu na cruz. Alguns acham até que ele não conseguiu cumprir a missão que ele tinha, por isso ele foi morto, né? Só que nós sabemos aqui, a palavra diz que ele subiu e voltará. A gente tem essa certeza que ele voltará para nos buscar, não é isso? Então, essa visão que a gente precisa passar para as pessoas. Ó, Jesus, ele morreu, mas ressuscitou, ele voltou dos mortos, está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Quem não tiver em condição, vai ficar, né? Então, nós precisamos estar ligados nisso. Imagina se Jesus voltasse agora, nesse instante. Todos nós, essa igreja ficaria vazia, você tem certeza disso? Todos nós que estamos aqui subiríamos. Então, isso é coisa para você estar aí pensando na sua cabecinha, tá, né, meditando. Agora só, o 11 fala assim: eu me alegrarei quando vir pessoas no céu.
Lucas 15, 7. Leia aí para a gente, Jaque. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pois é, a gente sabe que no céu existe milhões de anjos, né? Pessoas que já subiram, né? E aqui diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, naquele momento do arrependimento de um pecador, até mais do que os outros que já estão todos salvos, tá? Então, é uma polêmica que alguns acreditam, se você for pesquisar, for estudar, que no céu a gente não vai ter memória, a gente não vai lembrar daqui, das coisas que a gente viveu, até porque alguns argumentam que a gente vai lembrar dos sofrimentos, né, do momento de pecado, e a gente não vai ter memória, não vai ter lembrança lá na eternidade. Só que a gente tem algumas passagens bíblicas, né, que falam meio que ao contrário, né, o rico e Lázaro, podendo um ver o outro, né, várias outras passagens. O próprio na ascensão de Jesus apareceu Moisés, Elias, aí tem toda a polêmica, se era, se não era, o que era, o que não era, tá? Então é o seguinte, bote na sua cabeça, existem na Bíblia mistérios de Deus. Tem coisas que o próprio Paulo falou o quê? Paulo foi lá em cima, voltou e falou assim, ó, não dá para contar para vocês não, cara. Não dá para contar não, que vocês não vão conseguir acompanhar o que eu vi lá. Não dá. Se eu falar, se eu falar que eu sou doido e que isso não tem como, por quê? Porque tudo que a gente lê, que a gente tenta meditar, a gente tenta associar as coisas que a gente vê, as coisas que a gente conhece. Tem coisas que no céu, gente, que a gente não conhece. E essa situação, se você vai lembrar, se você vai conhecer, vou chegar lá, vou conhecer a Priscila, o Marcelo, a gente vai se encontrar, vai se abraçar, deixa chegar lá. Se bota em condição de chegar lá, para a gente poder se encontrar. E não se preocupa com isso agora, não. Isso é mistério de Deus. Tem coisas que é mistério de Deus, está além do nosso entendimento. Então, deixa que o Senhor vai fazendo a obra na nossa vida, amém? Amém. Agora, compartilhando a mensagem, tem 2 versículos um pouquinho grandes aí, mas vamos ler rapidinho. 2 Pedro 2,9. Você pulou um, tá? Atos 20. Ah, sim, desculpa. Mas sabendo disso, qual foi a minha resposta? Atos 20, 24. Mas eu não dou valor à minha vida. O importante é que eu complete a missão e terminou o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa nova da graça de Deus. É a nossa missão. Repete, apostila, repete toda hora, massacra na nossa cabeça, né? Para que entre no sangue. É a nossa missão. Cumprir essa missão. A nossa missão é cumprir essa missão de levar o Evangelho para quem ainda não conhece o verdadeiro Evangelho que nós conhecemos. Agora sim, 2 Pedro 2,9. Nós somos o quê? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, Eita. o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eita, você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Coisa linda, né? É um presentão, né? Que presentão. Nós somos escolhidos, nós somos sacerdócio do Senhor. E a gente precisa realmente aprender a levar essa mensagem avante. 2 Coríntios 5, 19 e 20. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Por que a gente está insistindo tanto, esse estudo está insistindo tanto em a gente pregar o Evangelho?
Porque o versículo aqui é muito claro, né? O texto aqui é muito claro. Deus não desiste de ninguém até o último instante. Até o último instante ele não desiste. Ah, não, o cara é pecador, o cara lá é um assassino, um traficante, deixa lá, tá perdido já, deixa ele para lá. Não, o Senhor está preocupado com ele. Tanto é que muitas pessoas, né, até sobe o morro mesmo lá, entra no meio dos traficantes, acaba conseguindo acesso a isso. Né? Nós temos até, que eu posso até citar, ele não está aqui, mas eu posso até citar que ele dá o testemunho dele, pastor Flávio. Pastor Flávio tem esse ministério, né? Alguns locais, regiões de Belfor Roxo que ele conhece, ele tem acesso lá em cima. Ele já resgatou a pessoa que ia ser executada lá em cima. Pastor Flávio tem esse ministério, ele vai mesmo, né? E as pessoas lá conhecem ele como pastor, e ele tem livre acesso, né? E já aconteceu isso, ele já conseguiu resgatar pessoas que iam ser executados, tirou lá da mão do inimigo, tá? Então o Senhor não desiste de ninguém até o último instante, e precisa da gente para ajudar a fazer isso, para resgatar essas pessoas, né? Vamos para frente, tá terminando. Agora é o seguinte, ó, compartilhando o meu testemunho. Olha só, isso aqui é uma situação que aqui na IBRN a gente briga bastante por isso. Nós não temos a cultura aqui na IBRN de testemunhar do que o Senhor faz e fez na nossa vida. Não é costume nosso, a gente precisa aprender a fazer isso. Lá em São José dos Campos, no 30 Semanas lá em São José dos Campos, toda semana antes de começar o estudo tem testemunho. Alguém vai na frente e dá testemunho do que o Senhor fez na sua vida, como foi, o que aconteceu. Nós temos aqui várias pessoas que a gente sabe que receberam bênçãos tremendas, né? E a gente recebe o tempo todo, o dia todo, bênção do Senhor. Só que a gente não tem a cultura de ir ali em cima e mostrar, ou até nos pequenos grupos, na própria célula, passar por nossos irmãos o que o Senhor está fazendo na nossa vida, o que o Senhor fez na nossa vida, né? Não sei quantos viram ano passado, a própria Cléia, né, Cléia? Cléia veio aqui em cima e deu testemunho do que o Senhor fez na vida dela no 30 Semanas do ano passado, né? A gente precisa trabalhar, porque o testemunho nosso dos acontecimentos, às vezes, fala muito mais alto do que uma mensagem toda pregada aqui, 50 minutos aqui em cima. Aquele testemunho vai impactar muita gente que provavelmente está na mesma situação que você viveu e você venceu. E você precisa mostrar para as pessoas que é possível, que o Senhor está contigo, você consegue fazer isso. Mas isso é mediante o testemunho, né? O testemunho pessoal é a forma mais persuasiva de comunicação, né? O testemunho pessoal, a gente precisa aprender isso. Vamos ver rapidamente para a gente encerrar aqui os testemunhos de alguns personagens da Bíblia. Davi, Salmo 66. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. O próprio Davi reunindo o povo, falou assim, agora vocês vão ouvir o que o Senhor faz na minha vida. Testemunho de Davi. A mulher samaritana. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me diz, tudo que tenho feito. Muitos samaritanos creram por causa do quê? Do testemunho da mulher. Ela não guardou para ela, ficou na dela, né? Ih, cara, encontrei o profeta, está comigo, estou bem na fita. Não, ela correu e espalhou geral, né? E as pessoas creram e conheceram a Jesus. O cego de nascença, João 9. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Jesus era acusado, né? Pelos fariseus de ser pecador, de falar por Belzebu, e falavam, né? Um monte de coisas, né? O que o cego falou assim, cara, se é o que vocês estão falando aí, eu não quero nem saber, eu quero saber que eu era cego e agora eu estou enxergando. Né? Nenhum de vocês aí pôde fazer isso por mim, ele fez, tá? Então para mim ele é o cara, ele é Jesus, né? Eu era cego e agora não sou mais. Deu testemunho, e isso
Eu tenho certeza, eu até imagino, né, pastor, lá na hora, os caras devem ter ficado sem argumento, cara. Diante de um testemunho desse, os caras ficaram sem argumento. Vou falar o quê? Está aqui na minha cara, o cara que eu sabia, que ficava mendigando aqui pedindo esmola, cego desde nascença, o cara está enxergando. Como faz isso? Sem fazer uma cirurgia, né? Sem ir lá para o SUS, fazer uma cirurgia, né? O cara está enxergando. Testemunho, gente. Pedro e João. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Testemunho. O que aconteceu com você? O que você viveu? Dê testemunho. Passe para as pessoas. Use a sua célula. Leve para frente as experiências suas, as vitórias suas. Leve para as pessoas fiquem sabendo. E se você tiver vontade, pode nos procurar. A mim, o pastor, o Tiago, que a gente vai programar, vai ver a melhor forma de você, na hora do culto, que testemunhar. A gente precisa aprender isso na nossa igreja. Pode falar, irmã. Mas como eu já dei um testemunho aqui, mas como você está falando agora nessa manhã, eu quero dar um testemunho de ontem, que a gente estava na programação das mulheres, foi uma bênção. Aí no final, a missionária Raquel, orou para uma senhora lá, eu acho que era mãe da dona do sítio, e ela aceitou Jesus. Aleluia. Foi uma coisa linda. E quero testemunhar de mim também, né, que eu tive câncer de mama, e Deus me curou. Amém. Ele me deu uma palavra, através de uma mensageira do rei, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, para não temer, que ele estaria comigo. Aleluia. E ele me curou do câncer de mama, e estou aqui para testemunhar que Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus, é isso aí, entendeu? É isso aí. Oi, pode falar. O testemunho da irmã Conceição é tremendo. A Cleia tem mais. Gente, procura a gente, procura o Tiago, o pastor. Vamos programar isso. É importante, né? Hoje a gente já está com o horário um pouco estourado aqui. Mas vamos programar para que vocês deem um testemunho no altar. Isso é de suma importância, o testemunho de cada um, para transformar a vida. Tem pessoas aí que morrem de câncer de mama, né? Tem um monte de notícia disso. Ali, ó. Curada. Amém. Curada. Quem fez isso? O Senhor fez, como fez lá com o cego. O que é um câncer para o Senhor? Né? Não é nada. Para a gente é uma doença mortal. Para o Senhor não é nada, basta confiar, entregar. Então a gente vai começar a trabalhar essa cultura nossa de testemunho em nome de Jesus, amém? Paulo falou assim, ó, aqui sobre Paulo, né, que em diversas situações, em 6 ocasiões diferentes, Paulo usou seu testemunho pessoal para compartilhar as boas novas. Paulo usava isso direto, e Paulo só viveu para isso, né? Depois que ele teve o encontro com Jesus, inclusive, está com a Bíblia aí, abre aí, Atos, isso não está na apostila, Atos, abre aí, Atos 9:7, Atos 9:7, essa não está na apostila, essa caiu assim, ó, tum, na minha mão, quem achou? Isso, pode ler. E os varões que iam com ele passaram espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Bom, a gente fala o tempo todinho da experiência de Paulo quando Jesus encontrou com ele, né? Aquela forte luz derrubou ele e Jesus falou com ele. O que a palavra, esse versículo diz? Ele estava sozinho? Tinha uma comitiva com ele, tinha um monte de servo, um monte de gente. E a palavra diz que todos eles ouviram a voz de Jesus, né? Mas não viram ninguém, ou provavelmente eles não viram a luz também. Não é muito clara a passagem, mas provavelmente eles também não viram, só ouviram a voz, né? Então essa experiência de Paulo só transformou Paulo? Duvido. Eu duvido. Aqueles caras todinho, eu nem sei quantos eram. Aqueles caras todinho com certeza foram super impactados por um acontecimento, né? E dali para frente Paulo usou isso com autoridade o tempo todo para levar essa palavra avante, né? Não guarde o seu testemunho com você. Jesus, João 3:11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho.
mesmo assim, existem corações duros, que mediante testemunho não aceitam, rejeitam a palavra do Senhor, tá? Mas aqui a palavra diz o quê? Insiste com eles, né? Até que rompa essa barreira e a gente consiga levar o evangelho avante. E para encerrar hoje, semana que vem a gente continua, Salmo 96, 2 e 3. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Tem até um louvor, né? Um corinho antigo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos cantar? Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. E agora, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor realmente coloque em nossos corações essa sede, essa fome de estar levando a mensagem do Evangelho avante. Amém? Fique com Deus. Obrigado a vocês que participaram com a gente aqui.